Então, muito bom dia a todas novamente, né? Bom dia também àqueles alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles alunos que estão assistindo essa aula pelo YouTube, né? Nós vamos aí para a nossa aula de hoje, dia 4 de agosto, terça-feira, aula aí de História para o terceiro ano do ensino médio, tá? Porém, nós vamos iniciar a apostila 3, né? Início do terceiro bimestre. Primeiro e segundo bimestre já ficaram para trás, né? O conteúdo já foi concluído e agora o conteúdo, né, da terceira etapa do terceiro bimestre. Mas antes de a gente entrar efetivamente, né, no conteúdo do terceiro bimestre, eu queria conversar alguma coisa com vocês, né? Vocês sabem que a gente está vivendo um momento que ninguém previa, né? No começo do ano, ninguém imaginava que a gente ia ter que passar por isso, né? E estamos vivendo um momento que acredito que a maioria das pessoas, né? Eu estou falando aqui da nossa realidade, a maioria de nós não está gostando, né? Que é a questão das aulas telepresenciais, né? As aulas em EAD, à distância. Acredito que ninguém está gostando disso. Os alunos não estão gostando, os professores não estão gostando, os pais não estão gostando, né? Possivelmente vocês estejam pensando que o conteúdo não está sendo assimilado da mesma forma que seria assimilado se estivéssemos, né, presencialmente, nos reunindo presencialmente, concordo, mas é o que nós temos para o momento, né? Então, ninguém queria, né, estar nessa situação, ninguém queria estar vivenciando uma pandemia, ninguém queria estar em isolamento, né? Mas, infelizmente, temos que passar por isso, né? Infelizmente, temos que restringir aí algumas atividades, tá? Principalmente atividade escolar, né? E nós, infelizmente, nós temos que estar tomando esses cuidados. Mas não adianta ficar reclamando. A gente tem que encarar, né, a dificuldade e atuar da melhor forma possível, né? Não adianta ficar reclamando, tá uma porcaria as aulas, não consigo aprender. Não adianta. Eu tenho que me adaptar à situação e tentar tirar o melhor proveito possível dessa situação. A nossa escola, né, está oferecendo, acredito, um suporte muito bom para os alunos, né? Temos aulas dentro do horário fixo, né, das 8 até as 11h30, tá? Todos os dias temos as aulas, né? As aulas ocorrem sempre, né, dentro do seu horário fixo. O professor ou entra pelo Zoom ou posta atividades pelo Classroom para vocês, né? Então, temos esse respaldo, né? Agora, os alunos têm que ter responsabilidade também de estar aproveitando o máximo essas aulas. Quando eu falo aproveitando o máximo, primeiro, assistir às aulas, tá? Então, esse tempo é como se você estivesse indo para a escola. Às 8 horas, você vai sentar num lugar aí na sua casa, um lugar reservado para o seu estudo, né? Não adianta ligar o celular no Zoom lá deitado na cama, né? Você não vai ter um bom aproveitamento. Você vai sentar, olha aqui, ó, eu estou num local, num cômodo da minha casa que eu reservo para o meu trabalho e para o meu estudo. Tá? Também estudo. Eu concluí a faculdade de Direito ano passado e esse ano eu estou fazendo 2 pós-graduações na área de Direito, né? Uma em processo civil e outra em Direito Urbanístico e Ambiental, tá? Então, eu estudo, né? Eu chego aqui nos horários que eu tenho uma organização do meu tempo, né? De manhã dou aula, à tarde eu vou para o meu trabalho lá na promotoria, né? À noite eu vou estudar, né? Então, eu organizo o meu tempo. Vocês também têm que organizar o tempo de vocês. Mas olha aqui, eu estou num cômodo da minha casa, né, onde eu estou isolado, né? Eu tenho 3 filhos, mas meus filhos não estão aqui agora. Agora minha atenção é toda para vocês, né? Então, vocês têm que reservar um lugar da escola. Mas não tem um cômodo da minha casa que eu possa, mas reserva um cantinho da casa que você possa estar atento às aulas, né? E questão de organização do tempo também. Das 8 às 11h30 a aula. E você vai ter que reservar um outro tempo do seu dia para o estudo,
né? Não basta só assistir a aula, tem que estudar, tem que responder questões. Vocês têm um caderno, né? Uma apostila, digamos assim, só de questões, né? Então, tem que... concluiu o módulo, né, se der tempo hoje, vou concluir o módulo 19 da apostila de História, na página 68. Então, as atividades referentes a esse módulo têm que ser feitas. Eu vou reestudar o módulo, vou reler o módulo. Né? Mas esse conteúdo aqui desse parágrafo fica com dúvida, vou anotar, vou perguntar para o Saulo na próxima aula, vou fazer as atividades. Né? Então, isso tem que ser feito. Né? Ainda mais vocês que estão no terceiro ano. Né? É impossível você passar pelo terceiro ano do ensino médio sem ter esse comprometimento com seus estudos. E comprometimento também com o envio das tarefas. A gente está num ano atípico, nós estamos passando por um momento que é único na história da humanidade, né? E ficou convencionado com vocês que a apostila completa é importante para vocês terem lá notas e presenças durante esse período. Tá? Eu tenho tudo anotado. Por exemplo, essa aula, vou trabalhar módulo 19, então eu tenho isso anotado. Tá? E eu preciso que você me envie as atividades referentes ao módulo 19 para comprovar que você participou dessa aula, para que você tenha a pontuação referente a esse conteúdo. Né? Então, eu estou criando lá no Classroom atividades semanais. Por exemplo, se nessa semana trabalharmos em História, módulo 19 e 20, vão ser módulo 19 e 20, as atividades referentes, ou seja, exercícios propostos e TCCs referentes a esses dois módulos, vão ser cobrados para vocês me entregarem semana que vem. Tá? Então, semanalmente, estou postando as atividades lá no Classroom. Tá? Ocorre o quê? O que aconteceu? No começo dessa nossa nova dinâmica de aulas, né, eu estava achando que não era necessário vocês, eu acho que até falei para vocês isso em aula, não era necessário vocês estarem enviando as atividades para mim, bastava vocês fazerem, deixar na apostila de vocês. Quando a gente retornasse às aulas presenciais, eu ia pegar a apostila e ia conferir quem fez e quem não fez. Só que o Ronaldo, né, me disse que não era para eu agir assim. Para que eu cobrasse de vocês a entrega das atividades. Né? Então, a partir desse momento, eu passei a cobrar de vocês as atividades. Então, as atividades estão sendo cobradas dessa forma. Lá no Classroom, vocês têm que postar fotos referentes às atividades. E o Ronaldo falou para mim, Saulo, você tem que cobrar também as que já passaram. Cobra tudo de uma vez. Nem eles, nem você vai ter condições de estar realizando isso. Vai, aos poucos, cobrando as atividades que ficaram para trás. Então, por isso que eu estou postando lá no Classroom a necessidade do envio de atividades, de TCs, de esses propostas referentes a módulos que nós vimos lá em agosto, lá em maio. Né? Daqui a pouco vou começar a cobrar alguma coisa que a gente viu lá em abril, né? Isso aí é orientação da coordenação. Então, eu não tenho como escapar disso. Então, eu estou postando lá, eu peço que vocês estejam entregando. Só que a gente está tendo aí problemas com relação a isso. Alguns alunos estão entregando, alguns alunos entregaram praticamente tudo, né? Outros alunos entregaram alguma coisa, outros alunos não entregaram nada, né? Então, fica muito complicado isso daí, né? Porque eu não estou tendo retorno de vocês. Então, eu não tenho condições de saber se vocês estão tendo aproveitamento ou não das aulas. Vai chegar lá no final depois, o aproveitamento de vocês vai estar insatisfatório, porque a gente combinou que esse ano, pelo menos durante o período da pandemia, o desempenho de vocês ia até sendo medido através das atividades realizadas. Vocês estão entregando atividade, não tem como eu oferir o desempenho de vocês. Daí vai ficar insatisfatório depois lá, pode prejudicar vocês no final. Tá? Então, gente, gostaria que vocês tivessem muito comprometimento com relação a isso. Tá? Tarefa dada tem que ser entregue. Tá? Gente, não tem como falar assim, não fiz tarefa. Vocês estão no terceiro ano, gente. O ano que vocês têm que ter uma atenção com os estudos redobrada.
Então, atividade, conteúdo dado, conteúdo estudado, tarefas do conteúdo realizadas, entrega essas tarefas. Simples assim. Não tem como a gente ter um outro módulo de trabalho. Né? Então, as tarefas que eu estou postando para vocês lá no Classroom têm que ser entregues. Né? Tem que ser entregues. O que passou? Vou conversar com o Ronaldo, que agora a gente está no terceiro bimestre. Que passou lá do segundo bimestre, que eu já pedi para vocês entregarem, que vocês não entregaram, vou ter que conversar com o Ronaldo se eu posso aceitar envios atrasados. Né? Se ele me autorizar, falar assim, não, tudo bem, Saulo, dá mais um prazo para eles entregarem, aí eu abro mais um prazo para vocês, né, e vocês entregam. Mas, por enquanto, eu preciso conversar com o Ronaldo primeiro. Tá? E com relação à entrega dessas atividades, eu estou corrigindo. Eu não estou corrigindo. Comecei a corrigir. A questão tal, a 1 está errada, a questão 3 está errada. Eu comecei a fazer isso, mas não dá conta. Não tem condições de fazer isso. Né? Tempo não dá. Então, para aqueles alunos, para alguns alunos, eu enviei, né, a correção. Né? Para alguns alunos eu enviei correção. Eu gostaria de enviar, acho que em algumas atividades lá do Classroom, eu até cheguei a enviar a correção. Só que dos 13 alunos que estão na minha lista de chamada, 5 entregam a atividade, 8 ficam sem entregar. Como que eu mando a correção para vocês? Né? Aí esses 8 vão só copiar, né? E não é isso que a gente quer. Então, eu preciso que todos entreguem a atividade, ou a grande maioria entregue a atividade, para eu postar a correção para vocês depois. Ou então, me solicitem a correção pelo WhatsApp, que eu encaminho para vocês o que eu consegui, tá? Porque eu não vou conseguir corrigir. Tentei fazer isso, mas não dá. O que eu estou fazendo? Estou observando se todas as atividades estão realizadas. Opa, faltou você entregar a página tal. Ó, essa questão você não fez. E isso eu estou observando. Eu estou respondendo para vocês. Todos os envios de atividade estão sendo respondidos. Ou eu coloco atividade realizada, ok? Ou eu coloco, faltou tal coisa. Ó, você não fez tal atividade. Ó, ficou tal sem fazer. Tá? Eu coloco recadinhos em todas. Tá? Então, gente, muita atenção com relação à entrega de atividades. Tá? E eu fiz uma postagem no WhatsApp da turma antes do recesso, falando para vocês de um aplicativo chamado CanScanner. Eu gostaria muito que vocês utilizassem esse aplicativo na entrega de atividades. Vai melhorar muito para mim aqui, né? Porque você vai conseguir postar, né, uma forma melhor, a imagem vai ficar melhorada e fica mais fácil de eu observar aqui as suas respostas. Então, o CanScanner, gente, ele melhora a qualidade da imagem, ele enquadra melhor a imagem, tá? E você pode tirar as fotos da apostila, são 8 fotos, né? 8 páginas diferentes. Então, você vai tirando as 8 páginas diferentes. Tem que tirar da página toda, tá? Não tira pedaço da página, não tira da página toda. Vocês tiram lá 8 páginas de atividades que vocês precisam enviar. Vocês vão tirando tudo pelo CanScanner. E depois converte, o próprio programa, o próprio aplicativo converte em PDF e me envia em PDF. Fica muito mais fácil de conseguir analisar aqui a sua atividade. Dá uma olhada lá no grupo da sala, tá? Esse videozinho, tá? Quem não viu ainda. Quem apagou ou quem não está tendo acesso, não achou esse vídeo, me manda um WhatsApp que eu reenvio o vídeo para vocês. E eu gostaria muito que vocês utilizassem o CanScanner. Quando você tira várias fotos, você converte todas elas em PDF e manda todas elas de uma vez só. Tá? Então, não precisa ficar mandando 2, 3, 4 arquivos, 5, 8 arquivos diferentes. Manda um arquivo só, porque ele pega todas as fotos, converte em um arquivo de PDF e manda. Fica muito mais fácil para mim aqui. Tá? Alguém quer fazer alguma colocação aí? Ou a gente pode iniciar o conteúdo? Bom, então vamos iniciar o conteúdo aqui, ok? Só um lembrete. Escrevam o nome de vocês no chat, tá? Para comprovar que vocês estão participando da aula.
às vezes, só entrar na sala do Zoom aqui não significa que você está acompanhando a aula. Você pode ter entrado, deixado aí celular, o computador ligado, né? E eu não está participando. Então, uma forma de você comprovar que você está participando é escrever pelo menos o nome no chat, tá? Então, escreva o nome no chat. Eu vou me pautar por isso daí para estar observando a presença de vocês. Então, vamos dividir a tela aqui. Deixa eu só achar aqui. Nós vamos falar, então, do conteúdo que está lá no módulo 19 da apostila de vocês, da apostila 3. Não sei se todos estão com a apostila passou a ser distribuída na escola no final da semana passada, acredito que todos estejam com a apostila, na página 68, tá? Eu acho que vocês têm acesso à apostila também através do portal do Objetivo, tá? Então, se vocês não estão com a apostila física, pelo menos tentem aí observar a apostila virtual lá através do portal do Objetivo, tá? Então, a gente vai dar aqui continuidade. Vamos falar do módulo 13, né, do módulo 19, Segunda Revolução Industrial. Tá? Segunda Revolução Industrial. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente lembra lá, Inglaterra, século XVIII, né, energia a vapor, tudo isso está se referindo à primeira Revolução Industrial. Tá? E o que seria a segunda Revolução Industrial? A segunda Revolução Industrial aconteceu no século XIX. Então, olha aqui, ó, de 1760 a 1830, nós temos a primeira Revolução Industrial, que ficou confinada na Grã-Bretanha. Nós temos ali a indústria têxtil, foi o principal setor, né, que se industrializou durante esse período, e a energia a vapor era a principal forma de energia utilizada. Mas, quando a gente fala de segunda Revolução Industrial, o que acontece no século XIX, né, a gente fala do quê? Da expansão da industrialização. Então, quando a gente fala de segunda Revolução Industrial, a gente tem que lembrar do quê? Da expansão da industrialização. Como assim expansão da industrialização? A indústria que estava restrita à Inglaterra se expandiu para outros locais. Outros países passaram a se industrializar. Então, durante a primeira Revolução Industrial, apenas a Inglaterra era industrializada. Na segunda Revolução Industrial, eu tenho um conjunto maior de países que se industrializaram. Que conjunto maior de países é esse? Europa. Todos os países da Europa? Não, não todos. Né? Quais países da Europa? França se industrializou. E aí vocês têm aí na página 68, né? Na primeira coluna aí, vocês têm alguns comentários sobre a França. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a França se industrializou, né? A Bélgica se industrializou, tá? A Alemanha se industrializou? Também se industrializou. Uma industrialização um pouco mais tardia. Por quê? Porque a Alemanha não era uma nação unificada ainda. O que isso reflete na industrialização, Saulo? Horas, eu tenho ali um governo unificado, né? Um governo inglês burguês desde a Revolução Gloriosa, né? De 1689. Né? França, um governo burguês desde a Revolução Francesa, final do século XVIII, começo do século XIX. Né? Esses governos, eles incentivavam a industrialização. Eram governos fortes que davam o apoio à burguesia. Né? E outra coisa, eu tenho a reserva de mercado, ou seja, o mercado nacional, né, vai ficar reservado para essas indústrias. Na Alemanha não tinha esse mercado nacional. Por quê? Porque eu não tenho uma unificação. Só depois da unificação é que a industrialização da Alemanha progrediu. Já existia um pouco antes, principalmente na região da Prússia, devido às Zollverein, lá de 1834, mas a industrialização progrediu a passos mais largos depois da unificação. Tá? A Itália também teve uma industrialização, também, principalmente o norte da Itália. Né? Principalmente o norte da Itália. Outros países europeus praticamente não se industrializavam, tá? Nesse período. Né? Portugal, Espanha praticamente não se industrializaram. Né? A Rússia, praticamente, a Europa Oriental praticamente não se industrializou. Tá? Fora da Europa, tivemos industrialização? Sim. Né? Estados Unidos e Japão. Né? Estados Unidos se industrializou depois da sua independência, né? No século XIX, os Estados Unidos
se industrializou, principalmente depois da Guerra de Secessão, né? Então, até a Guerra de Secessão, nós tínhamos um país dividido, né? O norte burguês, né? O industrializado, economia voltada para o comércio, né? Economia de mercado, né? Trabalho livre. O sul aristocrático, agroexportador, né? Economia voltada para o mercado externo, tá? Trabalho escravo. Depois da Guerra de Secessão, nós tivemos uma unificação do país, né? Com uma direção ao capitalismo, né? O trabalho escravo foi abolido, né? Adotou-se trabalho livre, adotou-se um modelo do norte para todo o país. Então, o país se industrializou muito. E o Japão se industrializou muito durante o período também, né? O Japão era um país feudal mesmo, né? Então, muito semelhante ao que existia na Europa lá do século V ao século XV, né? Que se abriu, né, para o mercado externo, né? Devido à entrada ali no Japão de uma frota americana que obrigou o Japão a abrir o país ao comércio exterior. Né? Em 1853, a frota do Commodore Matthew Perry chegou ali no Japão, né, e obrigou o Japão a assinar acordos comerciais com os estadunidenses. Só que o Japão passou por uma reforma, né? Reforma política e reforma econômica, reforma social. O Japão, ao invés de abrir o seu mercado e acabar somente recebendo os produtos importados, o Japão ele começa a contratar técnicos, né, estrangeiros, enviar japoneses, né, para estudar nas universidades estrangeiras, trazendo técnicas modernas e modernizando a economia japonesa. O Japão se torna uma grande potência econômica e uma potência geopolítica, né? Inclusive uma potência imperialista, né? Exercendo um domínio, né, sobre a região ali do Oriente, né? Dominando a Coreia, dominando a Manchúria, né? Então é que vai ser uma grande potência imperialista lá na época da Segunda Guerra Mundial. Ok? Muito bem, muito bem. Aí nós temos a revolução dos transportes. Então nós temos o quê? Nós temos a segunda revolução, antes de falar da revolução dos transportes. Segunda revolução industrial, expansão da industrialização e inovações tecnológicas. Tá? Por quê? Porque não é mais a energia a vapor. A energia a vapor é uma tecnologia lá do século XVIII. Nós estamos aqui, segunda revolução industrial, no século XIX. Então tem que ter uma tecnologia mais adequada. Que tecnologia é essa? Motores movidos à energia elétrica, né? A energia a combustão, né? Ao petróleo. Né? O petróleo se torna a principal forma de produção de energia. E eu tenho, então, máquinas muito mais eficientes, que produzem muito mais. Então, eu tenho aí uma evolução na questão da produtividade. Tá? Uma evolução muito grande na questão da produtividade. Tá? O aço passou a ser a principal matéria-prima, ao invés do ferro. E nós temos a revolução dos transportes. Né? Ou seja, eu vou pegar aquela tecnologia que eu tinha para a produção industrial e vou aplicar no transporte. Então, começa a aparecer trem de ferro, né? As primeiras linhas férreas aparecem nesse momento. Eu tenho navios a vapor, tá? Então, os navios não dependem mais só da força da vela, né? Força dos ventos. Agora, eles, né, têm motores que permitem eles se locomoverem independente, né, da força dos ventos. Então, eu tenho todas essas questões. E essa questão do transporte é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque o mundo se torna mais globalizado. Os produtos ingleses não são vendidos só mais na Inglaterra. Eles são vendidos ao longo do mundo todo. Né? A gente vai falar mais para frente, né, da questão da colonização. Né? A Inglaterra, a França passou a dominar regiões na África e na Ásia, né, e impor a compra, né, dos seus produtos.
Então, eu precisava tirar esse produto da Inglaterra e levar lá para a África, para a Ásia, né? Então, o capitalismo começa a se tornar global. Então, a produção não era comercializada no local de produção. A produção, os produtos eram comercializados em escala global. Tá? Então, eu preciso levar esse produto até o mercado consumidor, que é um mercado consumidor global. Por isso, eu tenho que ter transportes eficientes. Tá? Então, a questão do transporte aqui é muito importante. No deslocamento da matéria-prima, tá? Então, a indústria está aqui, mas eu preciso que a matéria-prima chegue até a indústria. Preciso de transporte. E o produto final está aqui, mas eu preciso que o produto final chegue até o consumidor, eu preciso de transporte. Né? Então, essa revolução do transporte foi muito importante também. Tá? Então, a gente conclui esse conteúdo, né, na próxima aula nossa. Tá? A gente vai encerrar por aqui, que já deu o tempo da aula. Na próxima aula, a gente conclui esse conteúdo e dá continuidade aí aos nossos, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Tá? Só relembrando, todos colocaram aí um nome no chat. Alguém se esqueceu? Se alguém se esqueceu, me dá um toque para eu esperar um pouquinho para encerrar a aula. Tá tudo ok, então posso encerrar aqui a reunião. Então, gente, um abraço para vocês, né? Lembrando que quem quiser reassistir a aula ou aqueles que não conseguiram, né, por problemas aí quaisquer assistir a aula vai estar no YouTube, né, para vocês terem acesso, tá? Gente, um abração para vocês, até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.